Bem, retomando, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês assistirem. Eu vou dar sequência agora à nossa ainda reflexão sobre os partidos políticos, dessa vez focando um pouco sobre a questão do passado. Na exposição anterior, eu me esforcei para tentar fazer um vínculo e, de alguma maneira, dizer o porquê de evocar uma situação presente para falar sobre o passado, né? E é fato, né? A estrutura da política brasileira ainda não venceu as etapas mais elementares do republicanismo, que é a noção de cidadania, a noção de direito. A cidadania no Brasil ainda é muito precária, não há uma consciência plena dos direitos políticos, cívicos, civis e econômicos, né? Boa parte da população vive no limiar da sobrevivência e a sobrevivência não dá tempo de pensar, né? Não dá tempo de restaurar uma certa dignidade. Então, nós vamos retomar a discussão, né? Quando a gente fala um pouco coronelismo, não há como não lembrar do clássico de um autor chamado Vitor Nunes Leal, né? Um livro que muitos consideram antigo, eu particularmente não considero, aliás, não é por acaso que ele acaba de ser relançado, acaba assim, né? Quando o cara da minha idade fala acaba, quer dizer 5 anos, 6 anos, acaba de ser relançado pela Companhia das Letras, né? E é um clássico, é um livro seminal para entender a estrutura do poder local no Brasil e as suas relações clientelares, né? É um livro que acredito eu que deva ter vários PDFs circulando por aí, de edições anteriores. Recomendo a leitura, uma leitura atenta, né? Porque tem uma coisa que chama a atenção muito no livro. Quando se fala em coronelismo, o senso comum, que é aquele nosso grande inimigo, do qual nós precisamos o tempo todo nos libertar e manter sob controle, o senso comum, em geral, nos leva a pensar no Nordeste, né? Coronelismo são os coronéis nordestinos. Aí vem, né? Agora a crítica principal da esquerda ao Ciro Gomes é que ele é um coronelão, né? E de fato os Ferreira Gomes são uma boa expressão dessas oligarquias do interior do sertão, né? Do sertão nordestino, particularmente a região de Sobral e adjacências. Mas não é só o Ciro Gomes, né? E claro que sob muitos aspectos há muitos políticos de esquerda e direita que têm esse viés personalista, esse viés da clientela, do fazer o favor, do dar um jeitinho, e as figuras ligadas a eles, né? Aquele sujeito que fica ali, o chamado amarra-cachorro, essa expressão que eu acho deliciosa, que tem suas origens lá na política do interior, né? O que é um amarra-cachorro? É quando o político vai visitar uma família, quando o político vai adentrar um ambiente para fazer aquele corpo a corpo da política, quando ele vai mesmo numa praça pública, tem sempre aqueles assessores que ficam ali para amarrar os cachorros bravos, aqueles que, que, que prejudicam o comício, aqueles que prejudicam o contato com a família, né? Então o assessor vai lá, ou vai mesmo, então, se for um cachorro de família, né? Digamos que o político está lá visitando uma fazenda ou uma pequena unidade de produção, o amarra-cachorro vai lá, procura o menino, fala: ô menino, me ajuda a prender esse cachorro aqui só para o doutor poder conversar com seu pai e tal. Então tem essa figura do amarra-cachorro que no Brasil tem um paradigma, é o Queiroz, né? Se você olhar para a cara do Queiroz, uma vez eu li uma crônica de um carioca dizendo: olha, o Queiroz é aquele cara que só quem conhece a política do Rio conhece o Queiroz. Queiroz é aquele boa praça, é aquele cara que leva grávida em posto de saúde, é aquele cara que acorda de madrugada para buscar remédio se for preciso. É aquele boa praça, né? É um cara que não se irrita, é um cara que ele não tem acessos de cólera, vocês viram isso na perseguição e na prisão. Aliás, é por isso que as pessoas dão tanta proteção para ele, por isso que ele teve tanto tempo desaparecido, assim como a esposa. Porque é aquele boa praça, é aquele cara que, pô, ninguém quer briga com o Queiroz, pra quê? Pô, o cara dá um dinheirinho de vez em quando, o cara é aquele que, né, na assessoria política passa na banca do jogo do bicho para recolher uma ajudinha para a campanha. É o cara encarregado dessas funções. E o Queiroz é uma figura, por incrível que a gente pareça, é uma das figuras mais importantes
do coronelismo, né? Ele é a ponta, ele é o que executa, ele é o tarefeiro. A esquerda também tem seus tarefeiros, né? Como historiadores, né, a gente tem que... Eu me coloco no campo de esquerda, mas eu também me coloco no campo crítico, né? Aquela história do pão com mortadela, aquela história da remuneração de cabo eleitoral que se tornou uma realidade da esquerda brasileira, não era sempre, né? Eu vendi muita estrelinha quando eu era menino, quando eu era jovem, vendi muita estrelinha achando que vender estrelinha ia mudar o mundo, né? Depois de um certo tempo, a partir do momento que o meu partido começou a conquistar muitas prefeituras no interior de São Paulo, eles perceberam que muito mais importante do que vender estrelinha era arrecadar recursos de fornecedores dos municípios, né? E que isso permitia remunerar uma militância, e remunerar uma militância gerava resultados mais confiáveis, vamos chamar assim, né? Porque menos críticos, né? A pessoa simplesmente recebe ali uma diária para fazer o trabalho dele e faz, né? De alguma maneira, o coronelismo é isso, né? Ele é essa alma negocista da política, né? E por que eu falei muito do Vitor Nunes Leal e eu recomendei a leitura, né? É um autor que vai aos detalhes, e aí que vem o detalhe importante, que é também a advertência do Marc Bloch, citando o caso do Henri Pirenne, né? Embora escrevendo sobre o coronelismo, que é uma prática típica da Primeira República, o Vitor Nunes Leal, nos pés de página, só cita exemplos de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Estados que foram matrizes da assim chamada política do café com leite, né, que já foi bem criticada no curso de Brasil 3, com certeza, mas essa alma, né, é a troca do favor, né? É uma distribuição de poder, uma negociação entre o eleitor e o detentor do poder local. O poder local nessa chave é fundamental de se entender. É o poder de nomear um diretor de escola, é o poder de criar um emprego em virtude do diretor nomeado, nomear uma cantineira, um faxineiro, né? Uma pessoa que vai ter um emprego. Quer dizer, para cada carguinho que o político de interior conquista, ele cria e amplifica por 3, 4, 5. E ao amplificar e multiplicar por 3, 4 e 5, ele vai criando mais eleitores. Cada um desses 3, 4 e 5 tem um parente que tem uma expectativa, que tem vínculos de gratidão e que vai transmitindo isso, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre o Sindiúti, que é uma força moderna no interior do sindicalismo mineiro, e me lembro que uma das maiores disputas do Sindiúti era com os deputados estaduais pela nomeação de diretores de escola, né? Os deputados estaduais não abriam mão da prerrogativa de, nas suas respectivas regiões, definir o diretor de escola. Diretor de escola, essa escola secundarista que vocês conhecem. Cada escola dessa, gente, é um polo gerador de emprego de pelo menos uns 50 empregos, diretos e indiretos, né? E esses polos nem sempre se dão, esses recrutamentos nem sempre se dão pela via republicana, né? Tá, para dar aula você tem que ter um diploma, tem que ter alguma habilitação. Mas entre os que têm habilitação, há uma escolha, né? Há uma escolha de quem será designado. É uma expressão que vocês, espero que nunca tenham que tomar contato com ela, mas ela é bem frequente ainda no imaginário dos professores, né? Obter a designação, porque não basta passar num concurso. Você tem que arrumar uma escola para dar aula, uma escola boa, perto da sua casa, de preferência, com uma estrutura boa, e isso é o que todo professor deseja, né? Se você quer ir aonde o povo está, como dizia o poeta, é claro que tem sempre haverá uma escola te esperando, mas é aquela escola de filme, né? Ao mestre com carinho, aquela escola que você sabe que você vai ter que se desdobrar muito, você vai ter que se virar muito, vai ser muito pior, né? Vai levar mais tempo para chegar, vai ter que fazer concessão para traficante para o seu carro ficar preservado e coisas do tipo, né? Mas, de qualquer maneira, essa política pequena que se dá no poder local,
É aquilo que o Vitor Nunes Leal, no seu livro, descreveu brilhantemente. Ele falou assim, olha, o coronelismo ele se constrói numa curva ótima, no encontro de duas interseções. O poder econômico do Estado está crescendo, o poder local está caindo. Mas em algum momento eles se encontram, porque o Estado precisa do poder local para quê? Para viabilizar o arranjo político, para viabilizar a forma dominante do fazer política. E isso no Brasil não é questão desprezível, né? A gente sempre fala da ditadura militar, e foi mesmo uma ditadura, não tem aqui nenhum negacionista, e se alguém negar isso num trabalho escrito, tende a ser reprovado, porque é uma questão objetiva, científica, né? 64 implantou no Brasil uma ditadura que matou, torturou e perseguiu, censurou, né? Que desrespeitou sistematicamente os direitos humanos, uma ditadura que não devia existir, senão na memória do que não deve acontecer de novo. E, lamentavelmente, hoje tem sido objeto de saudosismo, né? Inclusive entre jovens, me deixa chocado. Mas voltemos aqui. A ditadura militar, apesar de ser uma ditadura, ela manteve o parlamento funcionando, né? Ela manteve um parlamento controlado, conforme a gente já havia conversado, né? E esse parlamento, num certo sentido, ele hoje é expressão dessa política persistente, dessa política do poder local, dessa política que agora nas eleições municipais vai ser ainda mais fulcral, ainda mais importante, ainda mais determinante, né? E não por acaso, né? Porque é uma sobrevivência, a economia, a estrutura da economia brasileira não se alterou tanto quanto gostaríamos. Então, ainda há muita política clientelar, ainda há muita política personalista, ainda mais, há muita política de troca de favor. Aquele negócio de trocar voto por botina, eu te dou um par, depois você vota e volta aqui e busca outro, aquilo está no passado, pode ter ocorrido uma vez ou outra. Hoje as estratégias são muito mais sofisticadas e a estratégia hoje é o seguinte, se eu for eleito, você vai ter meu favor, se não for, não terá. E aí tem lá os players, né, da comunidade, tipo o Queiroz, né, tipo o Gilberto Carvalho, né, que vão fazer esse meio campo, essa mediação, né, entre as comunidades, os interesses locais e pessoais e comunitários, os mais legítimos, e as práticas as mais ilegítimas de trocar isso por apoio, né? Isso no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um exemplo que é lapidar, a gente sempre cita ele nas aulas de política, né? Que é um político chamado Chagas Freitas, que criou uma máquina política chamada o chaguismo, né? Ou a máquina chaguista. É o Queiroz, tá? Eram milhares de Queirozes espalhados por todo o estado, no interior, na capital, nas periferias. Era Queiroz para todo lado e eram os caras que criavam ali uma confusão, uma muvuca o tempo todo, pessoas 100% ocupadas de política, falando de política o tempo todo, e o Chagas Freitas era um político imbatível. Ele criou essa máquina política quando? Entre 1970 e 1981. Foi o momento do ápice do chaguismo no Rio de Janeiro. O Brizola, quando foi eleito governador, na esteira de uma renovação republicana, ele, ao invés de romper com o chaguismo, ele falou, pô, isso aqui dá um caldo, esse negócio aqui é legal. Se a alma for boa, né, se a alma for pura, eu posso me aproveitar dessa máquina. E aí o brizolismo surgiu da incorporação e da cooptação do chaguismo. Na sequência vieram outros, né? E, obviamente, boa parte da política no Rio hoje está como está em virtude dessas opções que foram feitas pela direita e pela esquerda. E o bolsonarismo é a versão rediviva do chaguismo, né? Não tenho dúvida, no interior do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, as pessoas não se importam com o critério moral da rachadinha, elas não se preocupam com isso, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Uma expressão que diz tudo, né? Se o cara é ladrão, é ruim, mas está me dando alguma coisinha, é melhor do que aquele que é ruim, ladrão e não me dá nada, né? Então, desse ponto de vista, houve uma atualização, e essa atualização, de alguma maneira, é o que dá sobrevida para o bolsonarismo e que provavelmente será um player importante nas eleições municipais agora para garantir a permanência dessa política.